sobre reforma protestante e sobre o legado ou os legados da reforma, nós não podemos deixar de falar do culto da igreja. Lutero já começava a apontar algumas questões importantes. Por exemplo, foi ele o responsável por tirar a mesa do centro e colocar o púlpito no centro para a pregação. A mesa não estava mais acima, a mesa estava abaixo e a pregação era então aquilo que regia a liturgia. Era Deus falando com a congregação. Calvino chegou a escrever que o púlpito é o cetro pelo qual Cristo governa a sua igreja. E foi no tempo dos puritanos que isso ganhou ainda mais volume, porque foram eles os responsáveis por trazer para nós, os batistas inclusive, o chamado princípio regulador do culto, que traz aqui, querido, um trilho para todos os líderes eclesiásticos, comprometidos aí com a reforma da igreja, por meio da palavra de Deus, através dos séculos. Esse é um trilho que tem sido usado para avaliar o nosso tipo de culto. O princípio regulador era exatamente o documento escrito, e foi o documento escrito para mostrar que o culto não era uma questão apenas do que eu quero oferecer para Deus, mas o que Deus deseja receber no culto. Se o culto é para Ele, então é Ele que define, é Ele quem define o que nós vamos fazer no culto. E diante disso, eles então procuraram na palavra de Deus qual é então a essência desse culto. E eles chegaram a 5 movimentos. Primeiro, o princípio regulador do culto dizia e diz que nós no culto devemos ler a palavra. Ler a palavra. Segundo, pregar a palavra. Terceiro, orar a palavra. Quarto, cantar a palavra. E quinto, ver as palavras, ou ver, a palavra. Ora, o que significa isto? Ler, pregar, orar, cantar e ver a palavra. Primeiro, a palavra precisa ser lida no culto. Para os reformados, não há culto sem a leitura da palavra de Deus. A igreja, quando se reúne, ela precisa de fato estar diante de um Deus que fala. E essa palavra deve ser lida, os salmos devem ser lidos, e a igreja, a congregação reunida, deve começar ouvindo esta palavra lida. Segundo, os puritanos, os reformados, no princípio regulador do culto, nos dizem que nós devemos pregar essa palavra. E aqui nós temos um legado que é permanente, que é da exposição bíblica. A exposição da palavra de Deus é exatamente aquela que lê a palavra, aquela que explica a palavra, é aquela que aplica a palavra de Deus. E este é um legado muito forte da reforma protestante. Um culto a Deus deve ser um culto onde a palavra de Deus não é somente lida, mas ensinada, explicada e aplicada a palavra à vida do povo. Em terceiro lugar, a palavra precisa ser orada. E aqui nós lembramos de tantos irmãos puritanos orando os salmos orantes, começando as suas reuniões orando os salmos. E isso é muito importante porque o vocabulário da oração deve ser bíblico. Nós nos dirigimos a Deus conforme Ele ordena que nos dirijamos a Ele, em nome de Jesus, orientados pelo Espírito e com um vocabulário santo diante desse Deus santo. Portanto, a reforma nos orienta e nos aponta para que em um culto público a igreja aprenda a orar a palavra. É diante disso que o culto também é orientado na direção de cantar a palavra. E aqui nós temos um tesouro, porque
porque muito dos cantos congregacionais, muito disso foi extirpado com o tempo, né? Agora, dia desses, você assistiu aqui a um dos vídeos, né? Benjamin Kitt, que foi compositor de mais de 500 hinos e um dos responsáveis por a congregacionalidade dos cânticos. E esse é, sim, um legado reformado. Nós devemos cantar canções que estejam lavradas nas Escrituras. Uns vão dizer que a igreja só deve cantar os salmos, e outros vão dizer que a igreja deve cantar os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, ou seja, toda sorte de teologia cantada e teologia boa cantada fará bem para a igreja. Mas por fim, o princípio regulador do culto, ele vai terminar dizendo que nós devemos ver a palavra. E por ver a palavra, o princípio regulador do culto quer falar das ordenanças, quer falar da ceia e quer falar do batismo. Quando você vê a ceia, quando você vê o pão e o cálice, quando você vê a água, você percebe ali símbolos muito profundos da fé cristã. Você percebe no batismo aquele modo de entrada, não é? Aquele símbolo de entrada para a igreja de Cristo. E quando você olha a ceia do Senhor, o pão e o cálice, você percebe o símbolo de permanência do crente na igreja. Essa é a razão pela qual Jesus nos instruiu a esses dois tipos de cerimônias, por assim dizer, para que pudéssemos ver, para que pudéssemos sentir o que realmente essas coisas significam. Portanto, o legado da Reforma Protestante nos aponta para que nós tenhamos um culto bíblico, para que nós tenhamos a centralidade da palavra, porque a centralidade da palavra é a centralidade de Cristo Jesus no meio da igreja, no culto da igreja. Ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra. Este é um legado da Reforma Protestante para nós. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.